Quando se fala sobre fotografia sensual, geralmente é um tema muito polêmico, né? Ela pode ensinar muito sobre respeito, arte e autoestima. Como a minha fotografia, ela pode dar alguma contribuição para que as pessoas tenham mais respeito pela nudez, pela arte e pelas pessoas que investem nesse tipo de vivência. Meu nome é Diogo Del Passo, eu sou um fotógrafo retratista, eu sou especializado em ensaios sensuais. E eu tenho como uma ideia propor um formato de ensaio como se fosse uma experiência. E essa experiência eu acredito que ela pode ensinar muito sobre respeito, arte e autoestima, que é justamente o nosso tema aqui hoje. Eu separei aqui um conteúdo que é uma dinâmica que mostra e explica como eu acho que ela ensina esses 3 pontos. E como o meu tempo é curto, eu escolhi o respeito, né? Como a minha fotografia ela pode dar alguma contribuição para que as pessoas tenham mais respeito pela nudez, pela arte e pelas pessoas que investem nesse tipo de vivência. Quando se fala sobre fotografia sensual, geralmente é um tema muito polêmico, né? As pessoas imaginam coisas diversas e avulsas assim. Ainda mais hoje, com OnlyFans, Privacy, com essas plataformas que as pessoas vendem conteúdo. Mas a ideia aqui é que também um ensaio com uma fotografia sensual ela pode propor outros tipos de vivências que eu quero dividir e compartilhar com vocês aqui. Meu objetivo é reforçar, mudar ou apresentar uma forma nova de ver esse tema. É basicamente isso. Eu espero que daqui a 40 minutos eu consiga atingir essa meta aí. Como eu falei, eu sou um retratista que usa a fotografia como espaço de liberdade. E eu quero mostrar para vocês como. O que é fotografia sensual? Ela é um estilo de fotografia voltada para a beleza e a essência do corpo. Ela trabalha o corpo como se fosse uma obra de arte. Ela pode potencializar a beleza, pode potencializar padrões estéticos ou pode potencializar um tipo de mensagem, um tipo de ideal a se alcançar ou a se perceber. Esse é um plano da fotografia sensual. Existem tipos semelhantes e eu acho legal a galera entender quais são as diferenças. A fotografia sensual, geralmente são homens e mulheres que se dispõem a mostrar, a se despir de alguns preconceitos e a ousar na sua atitude, na sua postura. Mas temos outras fotografias com pouca roupa que têm visões diferentes disso. Por exemplo, no artístico. Ele tem nenhuma intenção de sensualizar. Geralmente é uma integração com a natureza, com algum tipo de mensagem com o corpo humano. Então são fotos totalmente despidas, mas que não têm a pretensão de causar uma sensualidade, despertar uma provocação. Não, é uma contemplação do corpo humano com algum tipo de integração. O outro é o ensaio boudoir, que é um ensaio mais temático, que foi onde começou toda essa dinâmica da fotografia sensual. Na década de 1920, lá em Paris, na França, foi desenvolvido isso, porque as pessoas ricas da época, né, a plebe tinha uma curiosidade muito grande para saber como as pessoas ricas viviam, e as ricas, né, que tinham o único objetivo de ser bonitas e procriarem naquela época, tinha aquela curiosidade. Então alguns artistas eram convidados para retratar a sua intimidade. Tanto que boudoir significa quarto de intimidade. Então as mulheres ricas tinham um quarto ali onde elas se arrumavam e se produziam para os maridos. E essa fotografia começou a ser muito requisitada para que a plebe pudesse ter esse acesso, né? Então é bom ver isso porque às vezes vocês veem um ensaio sensual, mas totalmente caracterizado ou com figura de época. E não é um ensaio sensual nem no artístico, é um ensaio boudoir. Então tendo em mente que existem 3 pilares desses ensaios, a gente prossegue aqui em como isso ensina respeito, arte e autoestima. Eu fiz questão de trazer alguns conceitos do que eu abordei como esses 3 tópicos. Então, respeito e reconhecer a pessoa como sujeito. Ela tem uma trajetória, ela tem o direito de escolher o que ela quer para a vida dela. Que tipo de vivência viver e como ela quer se expor. Isso é inegociável. Então a gente tem que respeitar o outro dentro desse limite. Arte é mostrar um olhar e corpo como forma de expressão, como uma forma de passar uma mensagem. Então esse é muito do intuito do meu trabalho. E autoestima é quando a pessoa consegue reconhecer o próprio valor dentro de uma experiência. Então às vezes o ensaio fotográfico ele serve para fazer fotos bonitas, mas às vezes ele pode ser terapêutico, ele pode ser um convite para você se aprofundar em algum gatilho seu, ultrapassar algum trauma, ou até sentir aquele frio na barriga e se sentir viva. Que é o contrário da depressão de hoje, que é o excesso do vazio, né? Então esse preenchimento é muito válido e tem que ser investido. Quais são as possibilidades? A parte artística ela é possível através da iluminação de poses, composições e técnicas fotográficas. Então quando a gente vê exposições, esculturas, principalmente na Europa e tal, a gente percebe que o corpo é retratado por uma mensagem muito específica.
às vezes uma pujança, uma potência, às vezes uma delicadeza, uma sensualidade, às vezes para explicar, por exemplo, o estilo de vida espartano, com pouca roupa, vivenciando o potencial que o corpo humano podia atingir, assim por diante. São formas de expressões artísticas. A autoestima é porque através desse tipo de vivência você pode fomentar uma autoconfiança e uma autopercepção. E o respeito é porque eu quero que quem veja as minhas fotos não procure mulheres peladas ali no meu feed, mas venha a possibilidade de entender que tipo de mensagem ela causa, ela passa. E aí eu tenho um cuidado muito grande em compor imagens com esse intuito. No final eu vou mostrar para vocês, eu separei 50 fotos com perspectivas diferentes que eu quero propor isso para você. Lembrando do meu objetivo no início lá, que era manter, mudar ou propor uma reflexão sobre a forma de enxergar essa nudez, né? Principalmente no feminino, que é mais julgado hoje em dia. Eu espero que quando vocês vejam as minhas imagens, vocês consigam perceber isso. Tenham esse senso crítico. É a meta de hoje. Bom, o artístico, como eu já falei, ele pode desenvolver técnicas para potencializar uma femininidade e uma masculinidade. Limpo e simples assim. E quais são as técnicas? A gente pode usar isso através de sombras, através de poses, perspectivas, mas sempre com um ideal, tem que ter um propósito. Então qual a diferença de uma foto, de um nudes e fotografia sensual? É a mensagem que se passa. Qualquer imagem no Instagram, em qualquer outra TikTok, outra plataforma que tem uma bunda ali, vai gerar likes e atenção. A diferença é qual mensagem isso está passando, qual preocupação com o lado artístico eu estou vendo nessa imagem. Se vocês tiverem essa dificuldade, desconfiem se é fotografia sensual ou se é apenas uma lacração. Eu espero que quando eu mostrar minhas fotos no final, isso esteja muito claro para todo mundo. E eu vou querer um feedback sincero, beleza? Vamos lá. Eu lembrei aqui e selecionei alguns temas de vivências que eu tive com quase 10 anos de fotografia sensual no artístico e boudoir que me impactaram e me transformaram como homem. Ela pode ser uma vivência transformadora. Eu formatei o meu ensaio da seguinte forma. Antes de eu fotografar, eu procuro entender qual a expectativa que a minha modelo tem. Então eu faço um roteiro. Eu tenho até um template, que é um documento pré-formatado, com as perguntas certinhas, em como eu devo abordar isso com cada modelo. Então eu faço algumas perguntas, faço uma condução prévia para entender. Porque eu tenho dois focos principais no meu ensaio, dois limites. O primeiro, eu não quero que a minha modelo saia do ensaio com aquela sensação, poxa, queria ter feito mais, mas não fiz. Porque às vezes a modelo não me conhece, ela me conhece no dia do ensaio, me conhece muito pouco. Então ela chega, não, eu só quero fazer fotos assim, porque ela não tem ainda o nível de segurança comigo. Mas depois, durante o processo do ensaio, ela vê esse distanciamento, esse respeito, e ela quer fazer mais imagens. Então eu dou essa possibilidade de conhecê-la antes do ensaio, entender o tipo de imagem que ela quer, para que essa vivência possa ser conduzida para que ela faça tudo o que ela queira fazer. E o outro limite é o seguinte, eu não quero ter que fomentar, incentivar que alguém se exponha ou faça algo que ela não esteja confortável em fazer. Então, eu quero que ela faça tudo o que ela quer fazer, sem que ela fique desconfortável. Por isso eu faço esse roteiro prévio. Esse é um formato de ensaio. Eu penso numa composição com uma estética artística, que zela por respeito, e eu faço tudo isso elaborando expectativa versus realidade previamente. E aí, vem algumas vivências que eu tive nesse formato de ensaio nessa última década. Por exemplo, esse ensaio extras. Eu fotografei uma moça que ela fechou um pacote comigo mínimo e fizemos o ensaio. Teve uma dificuldade até da gente fechar esse ensaio. Ela queria encontrar no café para me conhecer, enfim. E a gente se conheceu, expliquei para ela o retrato. Ela trouxe a mãe dela para me conhecer no segundo momento, para entender o ensaio, enfim. Foi moroso esse processo inicial, mas depois eu entendi o porquê. Quando ela fechou o ensaio mínimo, nós fomos fazer as fotos, ela escolheu meu maior pacote do ano no final do ensaio. E ela falou para mim, olha, eu não acreditava porque nunca na minha vida, em 40 anos, eu tive uma foto que eu gostasse. E ela, comigo, ela fechou tantas fotos extras assim que foi meu maior pacote do ano, assim. Então foi muito legal porque nós criamos um elo de amizade, porque ela me contratou com o intuito de quebrar uma objeção própria. Ela queria provar para si própria que ela era capaz. E eu não tinha essa noção. Inclusive, previamente eu estava naquela coisa, né? Poxa, tanta dificuldade para fechar um ensaio, mas você vê que uma pessoa às vezes tem travas, tem questões pessoais que precisam ser trabalhadas. E uma experiência nesse formato pode ser uma oportunidade. Um segundo exemplo é uma vivência histórica. Por exemplo, uma modelo me chamou, me pediu um ensaio
E ela falou que era neta de índios e ela queria um ensaio na natureza. Nós fizemos até numa cachoeira próxima aqui a Brasília. Inclusive uma dessas fotos ela me autorizou a postar, está nas fotos do final, vocês vão ver. E foi muito gostoso, porque assim, ela chorou durante o ensaio, foi um processo muito emocionante. Mesmo ela nua ali, foi um processo muito de reconexão com a história dela. Foi a avó que criou, que era índia. Então, existem processos que podem ser muito bonitos e por isso eu os incentivo. Outro ensaio foi um personagem Baudoir. É uma pessoa até bem conhecida em Brasília e ela tinha esse sonho. Ela tem na casa dela, ela tem um quarto caracterizado como personagem, assim, porque ela gosta muito de arte, uma artista plástica. E nós fizemos o ensaio todo de época, todo de 1920, assim, então foi muito legal. Foi ensaio, foi vídeo, e foi legal porque ela casou tem 2 ou 3 meses atrás. Ela me mandou uma mensagem dizendo que foi o momento que ela teve com o noivo dela ali e tal. Eles até cogitaram a ideia de compartilhar essa experiência nos votos, ali no processo social do casamento. Mas, ou seja, é uma coisa que ficou marcada para a vida, né? Outra coisa que eu botei em natureza foi um ensaio que eu fiz. Eu me permiti ser fotografado nu, uma coisa que eu nunca imaginei passar, mas é porque, como eu fotografei tantas pessoas, eu queria saber como é que era estar do outro lado. E foi uma experiência bem complexa, assim, porque as pessoas acham que às vezes quem tem experiência em fotografar as pessoas nus tem experiência como modelo. Não, eu tenho experiência atrás das câmeras, não diante delas aqui. Então, eu fiquei em situações muito chatas, assim, fui para um bosque. Eu não sei se vocês lembram aquele filme Sim Senhor, do Jim Carrey. Vocês já viram esse filme? É o seguinte, é um cara que tinha uma vida muito pacata, sistemática e chata, e ele decide não falar não. Qualquer proposta que fizerem para eles, ele vai dizer sim. E acaba que a vida dele fica sensacional, porque ele topa cada furada, ele vai vivendo, conhecendo pessoas e tal. E eu tava num momento de vida meio assim, meio Jim Carrey, sabe? Então eu falei, cara, fui para uma vivência que era uma semana de imersão de fotógrafos e produtores e tal. E eu tava fotografando muitas modelos e produtores lá nas horas extras, né? Porque eu era o único fotógrafo de ensaio sensual com esse formato. E eu falei pra mim mesmo, bom, o que me propuserem aqui, eu vou dizer sim. E fiquei naquela torcida, né? Espero que eu não proponha nada, né? E aí uma das fotógrafas falou, cara, eu queria te fotografar nu. Você topa? Eu falei, sim. Poxa, eu queria que fosse num bosque aqui perto. Aí eu, sim. E eu queria que fosse numa pegada que eu sem direção, que fosse uma direção livre, que a gente chama. Eu, sim. Enfim, eu fui lá. E aquela coisa, ela era pequenininha, né? Foi até engraçado, porque teve uma hora que ela me fotografou, falou, tá, vou trocar a câmera, fica aí. Cara, eu me vi pelado no meio de um bosque. E aí chegou uma família para fazer um piquenique distante, me viu um marmanjo do meu tamanho, pelado, com uma menina pequenininha mexendo numa bolsa. Várias informações, assim, sabe? Então foi muito legal ter vivido isso, porque nos meus ensaios, a minha modelo em nenhum momento ela fica parada, em nenhum momento ela fica não assistida, em nenhum momento ela se sente distoante do processo de locação que a gente tem ali. Então foi muito bom eu ter vivido esse processo, e depois disso eu fiz outros ensaios já para apurar alguns detalhes e até para eu ter também, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado em ter. Enfim, eu comecei a investir nisso, então eu mudei a minha forma de lidar comigo e com as minhas modelos por causa de uma experiência. A outra foi sobre bariátrica. Eu fotografei uma moça e foi muito emocionante assim, o ensaio. Depois que eu vi as fotos assim, ela falou, cara, eu não me reconheci nessas fotos. Foi um momento lindo da minha vida, mas eu não sabia que eu era isso. Ela falou pra mim assim. E eu falei, olha, tem pessoas que fazem fotos que tentam manipular muito a imagem. Eu acho importante no meu formato de fotografia você se reconhecer nela. E às vezes esse reconhecimento demanda um tempo pra gente digerir sobre isso e tal. Cara, foi muito legal. 1 ano e meio depois ela me procurou, ela mora em outro estado, e ela tinha feito uma cirurgia bariátrica. E nós fizemos outro ensaio, só que com 36 quilos a menos. E ela tem muito orgulho desse ensaio, assim, porque foi um momento de marco na vida dela. Então, como vivência com a nudez pode impactar positivamente uma pessoa e vai além de um corpo exposto diante da gente, né? Uma experiência fotográfica com a nudez, seja sensual, seja boudoir, seja um nu artístico, ele pode te impactar positivamente. É por isso que eu não aceito compor as minhas fotos como eu faço de uma maneira vulgar, porque eu quero que quem as veja tenha essa consciência. E que a minha fotografia, o meu trabalho seja uma oportunidade para as pessoas quebrarem alguns paradigmas, de viverem uma experiência interessante, desafiadora ou potencialmente, ou respeitar as pessoas que têm essa coragem. Essa é a ideia. Para isso,
são 3 focos na apresentação de hoje: arte, autoestima e respeito. Como a gente tem pouco tempo, eu vou focar numa linha didática de respeito, que é justamente do que eu estou tratando aqui. Então, o primeiro aspecto do respeito, eu acho que é o respeito próprio. Você pode se permitir viver uma experiência assim. E se você não tem essa coragem, vontade ou necessidade, não tem como você não respeitar quem tem. É simples assim. A gente aprende muito com fotos, com experiências com propósito. Seja uma viagem, seja um mochilão, seja ir para o cinema sozinho. Seja algumas coisas que às vezes são bobas para alguns, mas fazem o impacto, trazem o impacto emocional na gente. Seja para superar um gatilho, seja para tirar uma dependência emocional de alguém ou de uma situação. Então a gente tem que respeitar muito esse processo próprio que nós temos e que as pessoas têm. E à medida que você aponta para o outro, você também tem os seus gatilhos, suas tretinhas também. Então a gente tem que entender isso, e nada melhor que um processo artístico para lidar com isso. O outro é do meu trabalho, de um trabalho profissional sério. Não existe um profissional sério ou um trabalho profissional que retrata nudez sem uma missão, visão e propósito. Então, se vocês estão interessados nesse tipo de trabalho ou de acompanhar profissionais dessa área, perguntem sobre isso. Se o profissional se embananar com a resposta, isso não é uma coisa muito clara para ele. Então, ter uma noção de um formato de ensaio, que é uma legítima forma de expressão, é fundamental para o respeito. Então, quando vocês verem meu feed, eu não sei se todo mundo recebeu meu cartãozinho com as minhas redes sociais, sabem que cada mulher ali, cada pessoa retratada ali, merece respeito e foi muito respeitada nesse formato. E para mim é uma vencedora, porque exige uma coragem para vivenciar isso. Eu me coloquei à prova e sei o perrengue que é. Principalmente quando você não está adaptado com isso no seu cotidiano, nem é teu propósito sensualizar ou se expor muito na internet. E por último, é entender o outro. As pessoas têm direito a uma escolha livre, a se ver e se mostrar como elas bem entenderem, têm seus processos e elas têm direito do impacto que elas quiserem. Então se uma pessoa pula de paraquedas, não tem por que você criticar. Era uma vivência que era potencialmente para ela. Se ela faz uma meditação em tal lugar, é outra vivência. Se ela fez um jejum na cachoeira, se ela fez uma remada da lua, a gente tem que respeitar muitas pessoas, a gente não sabe os porquês do outro. Nos exemplos anteriores, eu acho que eu pude esboçar assim, vários outros. Eu podia ficar aqui horas falando de tantas experiências lindas que a fotografia me presenteou na última década. Então, quando a gente olha para nós mesmos e encara o outro como o mesmo indivíduo como nós, com sentimentos, com uma trajetória, a gente entende que existem trabalhos com formatos e vivências com formatos específicos para que a pessoa sinta. Existe até uma ciência tecnológica para isso hoje, a UX, a experiência de usuário, que tenta retratar isso ou emular isso na tecnologia. Mas nada como um ser humano, tete a tete. Então, entender que o outro tem esse direito, esse poder, exige respeito. E o limite do outro, que pode fazer as suas escolhas e mostrar elas, compartilhá-las com o bem que quiserem. E já expliquei todos esses processos, eles podem fazer no formato. O meu ensaio tem um roteiro de planejamento, tem uma realização. Uma pergunta que me fazem muito é a seguinte: tá, você faz todo esse planejamento, você faz as fotos e depois, o que acontece com as imagens? Não existe ensaio fotográfico sem contrato. Por quê? A lei brasileira exige uma diretriz de direito autoral de quem faz arte e exige uma lei de direito de uso de imagem. Então, se alguém te chama para um ensaio sensual boca a boca, desconfie. É necessário esse formato. Então, nos meus ensaios, no meu contrato, tem um contrato de ensaio e um anexo só para direito de imagem, onde a modelo escolhe se ela vai me ceder todas as fotos, só algumas, e ela pode interromper essa sessão na hora que ela quiser. Logicamente que isso é ajustado em contrato. Então, é importante a gente amarrar todas as linhas, porque não é só um lado lúdico que acontece. Existe um lado jurídico, um lado pessoal, um lado de julgamento social, porque a nossa sociedade muitas vezes é hipócrita, né, gente? Vamos combinar. Então, ter esse entendimento, se resguardar disso, preserva o meu trabalho e potencializa o impacto que ele dá nas pessoas. Recapitulando, você pode viver um ensaio numa proposta séria, e você deve respeitar quem faz a sua opção. Você pode estudar e observar padrões artísticos no meu trabalho, em outros trabalhos, e isso pode até aguçar a tua forma de enxergar pessoas. Existem técnicas para a gente ver o que é belo. Existem técnicas, inclusive de direção de cinema, de você ver detalhes, nuances.
Então usa-se muito isso para potencializar a semiótica, a comunicação visual em cinema e em fotografia também. Então tem várias formas que você pode ser a protagonista disso ou pode ser uma apreciadora disso, de quem faz esse tipo de trabalho. Revisando o que a gente trouxe aqui, porque eu quero mostrar as fotos para vocês, né? Quero ver a avaliação de vocês. Meu objetivo era reforçar, mudar ou te apresentar uma perspectiva nova sobre ensaios sensuais e que eles podem trazer, podem ensinar sobre respeito, arte e autoestima. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido. Eu trouxe aqui vivências, eu trouxe um formato de ensaio e vários exemplos de como a gente tem que respeitar a nós mesmos, o indivíduo, um tipo de trabalho e como a pessoa expõe isso. São direitos individuais. E é de bom tom, né, gente? A gente olhar muito mais para nós, o que a gente pode viver, do que ficar reprimindo as pessoas que estão vivendo, né? Vamos combinar. Existe um caminho pedagógico com respeito e quebra de paradigma com a arte de nudez. Seja sensual, seja boudoir, seja no artístico. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês na minha abordagem. Tem o resultado desse impacto. Eu consumo o que eu vendo. Eu já fiz mais de um ensaio, dividi com vocês a experiência do primeiro deles e foi muito impactante para mim. E eu já tive outros momentos que foram muito significativos, só que o tempo agora não vai dar, mas se vocês quiserem a gente até pode abordar isso nas perguntas e respostas. Então assim, eu sei o quão impactante esse tipo de formato de experiência pode ser. E é lindo presenciar isso elaborando modelos protagonistas. Por último, eu espero que tenha ficado claro que existem 3 tipos de fotografia com nudez: sensual, boudoir e no artístico. A proposta de reflexão que eu queria fazer para vocês é a seguinte: eu vou mostrar a imagem para vocês, mas tudo que eu trouxe de mensagem aqui, eu queria que vocês absorvessem. Porque, como diz um ditado, né, uma palavra que não existe, mas depois que a gente vê algo profundo, é impossível desver. Então eu quero que vocês não desvejam o que vocês viram aqui hoje, de verdade, e nessas fotos seja um primeiro exercício, para que vocês busquem nessas imagens assim pontos que eu trouxe aqui e até aguçem em vocês, no olhar de vocês, pontos que eu não mencionei, mas que tem a ver com esse propósito. Bom, essas são as fotos, assim. Eu queria saber de vocês, se alguém quer perguntar alguma coisa, dividir alguma coisa, compartilhar alguma coisa sobre o meu trabalho, sobre o que foi proposto aqui ou sobre o tema. Alguém? Me chamo Núbia e eu achei super interessante, eu admiro muito o trabalho, né, o seu trabalho e de outros artistas eu já vi outros. E queria saber como é o mercado, qual é a visão do mercado sobre o seu trabalho. Você disse que já recebeu algumas premiações, mas o público, assim, igual a gente que está conhecendo um pouco mais a fundo agora, mas qual é a visão que você recebe feedback? Qual é assim, a perspectiva que você tem do público que assiste sua arte, né? Ótima pergunta, Núbia. Bom, você tem um lado comercial, então quem quer ter uma vivência diferenciada e fazer um ensaio para si próprio existe esse tipo de serviço. Existem tipo de fotografia que o meu trabalho engloba, que é passar uma mensagem, que usa muito em revistas. Eu recebo um briefing, olha, eu preciso de uma imagem que retrate isso, isso e aquilo. E aí, eu, em vez de pegar uma ideia de vivência da modelo, eu pego uma proposta e apresento para a modelo. E vou direcionando ela naquela proposta. Tem um lado autoral, por exemplo, eu quero fazer um catálogo sobre turismo na Chapada, uma perspectiva de ensaio sensual numa vivência lá. Então dá para explorar um lado da integração com a natureza e assim por diante, em Perinópolis, assim. Então assim, tem várias possibilidades disso. Os feedbacks que eu recebo são o seguinte, da vivência em si. Então todas aquelas experiências que eu trouxe para você foram emocionantes para mim, né, foram compiladas assim, então eu consegui, em 10 anos de fotografia profissional, ter 0% de problemas trabalhando com conteúdo sensível e nudez. Logicamente que eu sempre trouxe o meu propósito como foco, né? Então eu relevei uma série de coisas, me adaptei a série de coisas, porque tem muitas questões complicadas nesse trabalho que a gente tem que lidar. Mas se a proposta para mim é importante, para mim vale a pena, né? Então essa é uma ideia mercadológica de feedbacks que eu tive. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até o finalzinho aí, que prestigiou a minha palestra, enfim, espero que eu tenha
contribuído ou agregado com alguma coisinha na vida de vocês aí de verdade. E quero que vocês levem isso adiante, assim, no meu trabalho, em outros trabalhos, na vida de vocês. A vida é para ser vivida e a gente se sente vivo de diversas formas. A gente tem que exigir que as pessoas nos respeitem como somos e como queremos viver. E a gente começa fazendo isso respeitando os outros e colocando limites. E a arte é sempre uma boa proposta para isso. Queria agradecer a vocês. Del Paz. E a nossa situação. Então a gente tem que respeitar muito esse processo próprio que nós temos e que as pessoas têm. E à medida que você aponta para o outro, você também tem os seus gatilhos, suas tretinhas também. Então a gente tem que entender isso. E nada melhor que um processo artístico para lidar com isso. Visão e propósito. Então, se vocês estão interessados em fazendo essa foto, eu já vou compartilhar isso nas minhas redes sociais ainda. Como foi para eu fazer essa imagem? Mas é uma foto que eu acho linda. Então, assim, tem várias possibilidades disso. Os feedbacks que eu recebo são o seguinte, da vivência em si. Então, todas aquelas experiências que eu trouxe para você foram emocionantes para mim, né, foram compiladas, assim. Então, eu consegui, em 10 anos de fotografia, não sei se eu consigo te explicar, consegui? Vamos embora, tem